e a pessoa acaba tendo de forma recidiva isso. E doutor, é possível desde criança ter convulsões? É mais comum, ela é bimodal, ou no período da infância ou no período da fase adulta. Geralmente na velhice, que a gente chama assim, né? Na terceira idade, acima de 60, 70 anos, porque pode ter um AVC, irrita o cérebro, pode ter um tumor, irrita o cérebro. E na criança é congênita, nasceu com a área do cérebro um pouco mais mal formada. E aí você já sabe logo quando a criança até bebê ou não, doutor? A maioria, não sei se você já teve alguns casos, assim, que a gente fala de crise febril. A criança, a temperatura sobe, não significa que ela vai ter epilepsia, mas é uma tendência dela ter. É uma tendência. É uma tendência. E o que faz as pessoas terem epilepsia, doutor? Isso. Na grande maioria das vezes, você tem qualquer lesão no cérebro, pode ser um trauma, pode ser um AVC, pode ser uma alteração congênita. Isso dá essa descarga elétrica e a pessoa tem a... Então, a maioria é alguma lesão cerebral. Só que alguns pacientes têm uma lesão cerebral, mas tão delicadinha que nem na ressonância a gente mostra. Mas ela tem sintomaticamente as crises. E é possível ter uma convulsão sem a gente se debater? É possível. Né? Porque eu já vi pessoas, assim, por exemplo, paradas, assim, estáticas, e você fala assim, será que a pessoa está bem? Pode ser, doutor? Pode. Tanto que algumas pacientes têm a crise de ausência. Não sei se você assistiu um programa muito famoso que tinha um dos personagens, né, que é Big Brother, né? Que ficava parado, as pessoas questionaram, mas é diferente. Óbvio que, naturalmente, no nosso dia a dia, a gente fica meio viajando, né? Olhando para cima. No caso da crise de ausência, não. Geralmente, na população pediátrica, ela fica com o olhar fixo, ela tá brincando, de repente para. Então, muitos pais ficam até preocupados. Quer ver o filho fazendo isso? Mas é muito diferente, porque a criança, ela desconecta. E é por um tempo de forma recorrente, tem prejuízo na qualidade de vida. E, além disso, tem as crises espaciais, que a pessoa começa a mexer um braço, ela tá consciente, ela não perde a consciência e, de repente, tem uma alteração. E tem outros mais complexos, que é comportamental. Imagine uma crise no local responsável pelas emoções. Então, às vezes, tem paciente que fala assim, dá uma angústia muito grande, às vezes até confunde com crise de ansiedade, né? Porque são manifestações, às vezes, parecidas. E quem tem, por exemplo, um estresse alto ou crises de pânico, ansiedade, pode também convulsionar por isso, doutor, ou não? Existem vários gatilhos. O gatilho mais comum é bebida, é sono, não dormiu direito, né? O estresse é um dos gatilhos, A grande diferença é que na crise de ansiedade, os sintomas normalmente são outros. É dificuldade de respirar, o coração acelerado, a sensação que vai morrer, né? No caso da epilepsia, a grande maioria é essa tônico-clônica, a pessoa perde a consciência, ou as ausências com olhar distante, tudo isso. Então, você tem essas diferenças. E qual é o grande risco, doutor? O grande risco são dois. No momento da crise, você tem que ter uma atenção muito grande, porque o paciente pode aspirar, ela ter crise e o sangue, a saliva ir para o pulmão, que é o medo de todo mundo, né? É muito preocupante isso. Cair, então imagina, você está dirigindo, tem uma crise, pode se acidentar. Está no metrô, tem uma crise, pode ter um acidente sério. Atravessando a rua, então qualquer situação, se afogar, né? Então tem essas situações. E a outra paciente que às vezes tem crises, uma atrás da outra e tem um status, que aí é uma situação gravíssima, mas é raro. Mais de 98% das vezes a pessoa tem uma crise, dura ali 1, 2 minutos, depois ela recobra